mulher de Elcana, estéril, com uma rival que gerava um filho após o outro e ainda debochava dela. Ana era uma mulher amarga. Porém, nessa mesma passagem, vemos que tudo muda quando Ana muda a sua oração. Ela orou naquele dia com propósito e entendeu que se achegar a Deus, primeiro a gente entrega. Deus é um Deus de propósito. O projeto já estava pronto. O filho já estava pronto. O profeta já estava pronto. Mas o coração de Ana precisava ser mudado. E entender o favor de Deus com a nossa entrega. Naquele dia Ana orou de forma diferente. A conversa não era sobre ela e Penina. Não era sobre ela e Elcana. A conversa foi entre ela e Deus. E no ato de fé, ela se posiciona ali naquele altar e faz um propósito com Deus. E ela diz: ó Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho varão, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Naquele dia, Ana manifestou a disposição de entregar o seu sonho a Deus, depositando no altar da entrega. Nós não sabemos como Ana havia orado durante todo aquele tempo. Nós sabemos que naquele dia a oração fez a diferença. Mas sabemos que naquele dia ela alcançou graça diante do Senhor. Nós também percebemos que Ana, mesmo não recebendo milagre, e até então ela não tinha recebido a resposta do Senhor, porque a sua oração precisava ter o seu coração mudado. Ana estava no templo, ano após ano. Estava lá para o sacrifício, ano após ano. A sua situação não mudava. Estava na igreja, culto após culto, oração após oração, ensaio após ensaio, e a situação permanecia a mesma. Só que, como eu já disse, uma oração mudou tudo. Muitas vezes, irmãos, quantas de nós estamos aqui dentro da igreja, culto após culto, oração após oração, escola bíblica após escola bíblica, ano após ano, e a nossa situação permanece a mesma. Por quê? Estamos depositando a nossa oração no altar errado, no altar da indagação, da indignação, do vitimismo, da incredulidade. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, assim como aconteceu na vida de Ana, eu declaro que vai cair por terra tudo o que te impede de entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Tudo que se coloca diante de ti como teu rival vai sair essa noite. Hoje é noite de entrega profética, de oferta profética. Entregue ao Senhor e observe a mão dele agir a teu favor. O filho de Ana foi gerado no altar como resultado de posicionamento diferente. Ela pediu um filho, gerou e entregou a Deus um profeta. E por falar em gerar filhos, nós temos Maria, noiva de José, que foi escolhida para gerar Jesus. Veja bem, escolhida. Porque ao contrário de Ana, Maria não orou, não era estéril. Maria não tinha uma rival, nem passava pela cabeça de Maria de ficar grávida. Pelo menos não naquele momento, porque ela ainda não era casada e até virgem era. Lucas vai dizer que Maria era noiva de José, descendente de Davi. Então José, pela genealogia, ele já estava inserido na promessa de que Cristo viria. Pela genealogia, ele já estava inserido no propósito. E Maria, ao se tornar noiva dele, também foi inserida no propósito e escolhida para gerar o Salvador. Maria, assim como nós, nesse contexto, fomos inseridas na promessa de resgate, de restauração, de salvação, de vida eterna, ao nos tornar noiva de Cristo. E o Espírito Santo gerou em nós nova vida, novo nascimento, e assim nós possamos alcançar a graça de fazer parte da vida de Jesus. E por que Maria é uma mulher posicionada? Porque quando o anjo falou quem ela geraria e como ela geraria, ela não deu desculpa. Ah, sou muito jovem, ainda não
acusada de adultério, apedrejada. Não. Maria responde: sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria, além de se dispor, permaneceu humilde, mesmo diante de um grande propósito. Ela não se exaltou, ela não se orgulhou, apesar de que ia carregar o rei na barriga. Ela foi humilde e submissa à vontade de Deus, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele. Ou seja, posicionou-se como serva. Posicionou-se como serva. Posicionou-se como serva. Irmãos, quando você está dentro do propósito, permaneça humilde. E não tenha medo do que virá depois, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que promete, que cumpre e sustenta a promessa. Aleluia. Posicione-se como serva, disposta a fazer a vontade de Deus para louvor e glória do seu nome. Amém? Por falar em serva, nós temos também em 2 Reis a história da serva de Naamã. Quem aqui não conhece a história de Naamã? Todos conhecem. Nós conhecemos essa história pelos mergulhos de Naamã, que foi curado, pela palavra profética do profeta, até pela lepra de Geazi por causa da sua soberba do coração. Também ouvimos falar que uma serva naquele lugar falou para ele que havia um profeta. E nós não podemos esquecer que tudo isso só é possível porque aquela judia se posicionou em ser bênção naquele lugar. Essa moça, independente da posição onde ela estava, ela falou ali de um Deus que tinha poder para usar homem na terra e fazer maravilhas e curar. Veja bem, apesar da sua situação difícil, ela não se afastou da sua fé. Aquela moça não estava ali, irmãos, como uma funcionária de carteira assinada. Ela não foi para lá voluntariamente. Ela foi capturada. Ela era escrava. Mas ela não deixou isso abalar a sua fé. Aleluia. Testemunhando assim do grande poder de Deus, sendo generosa, amorosa e tendo misericórdia daqueles que eram seu algoz. Pois ela compartilhou do que ela tinha de mais precioso com eles, que era a fé e o entendimento que ela tinha sobre Deus. Seus senhores ela tratou com compaixão e com bondade genuína, porque acima de qualquer coisa ela era serva do Deus vivo. Quantas vezes, irmãs, nós deixamos de alcançar vidas porque o meio que nós estamos não é favorável para falar da palavra de Deus? Nós deixamos de alcançar vidas porque as situações que nós estamos vivendo nos faz esquecer que existe um Deus do impossível. Mas nós devemos ser como essa jovem que não olhou para si, para o meio ou para quem. Ela falou que acreditava e foi boca de Deus naquela família, porque se posicionou como instrumento de bênção, sendo sal e luz em terra estranha. Aleluia. Então, minhas irmãs, lembre-se que não importa quão pequena seja a nossa voz ou quão difícil seja a nossa situação, podemos apontar outros para a cura, a paz e a esperança que só Jesus pode nos dar. Então seja instrumento de bênção aonde você estiver. Posicione-se como instrumento de Deus. Por falar de instrumento, não podemos falar de uma mulher posicionada e não falar de Esther. Esther, judia, órfã, morava na Pérsia e foi criada pelo seu tio. Quando nós lemos o livro de Esther, nós não vemos nenhuma vez o nome de Deus sendo falado. Porém, durante toda a narrativa, a gente compreende que é a mão de um Deus que opera em favor dos seus para o cumprimento do seu propósito. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Resumidamente, o Assuero destituiu Vasti e, segundo seus conselheiros, ele chamou as jovens, virgens e belas para escolher uma nova rainha. E depois de um tempo de preparação, Esther foi escolhida. Aquela cujo começo de vida não apontava para um bom futuro, agora se torna rainha. E naquele momento, havia um inimigo do povo judeu, Amã, e ele trama o plano de uma execução em massa. E seu tio Mardoqueu, que servia a porta do palácio,
forte sobre a nossa casa, nossa família, nossa cidade, nossa nação. Tempo em que está a escassez da fé de mulheres avivadas de uma igreja expansiva. Tempo de crescimento do joio no meio do trigo. Tempo de engano de falsos profetas e falsos mestres. Foi para esse tempo que Deus chamou a mim e a você. Aleluia. Posicione-se, mantenha-se posicionada em Deus. Aleluia. Mais do que aquilo que como o Espírito faz em nossas vidas, o Espírito Santo, trazendo o despertar para o que nós somos chamados, para o nosso propósito. Veja que para Esther não apareceu um anjo, nem um profeta. Não. Mas assim como em nossas vidas, mesmo Deus não falando, Ele tem um propósito para cada uma de nós. Porque nós não temos um propósito porque nascemos, mas nascemos para um propósito. E a principal é fazer a vontade de Deus. Quando Esther se posiciona como alguém que estava decidida a fazer algo para salvar o povo, para resolver a situação, ela responde ao tio e diz: pois bem, eis-me aqui, se perecer, pereci. E entendeu qual que era o seu chamado. E ela chama ali seu tio, suas servas e o povo para um jejum. Ela começa a guerrear. Não uma guerra com soldados, cavalos, guerreiros, não. Uma guerra espiritual. E isso agradou ao Senhor, porque ela alcançou o favor de Deus. Porque depois desse propósito, Amã foi enforcado na própria forca e o povo ganhou o direito de revidar ao decreto de morte e prevaleceram. Esther ali se posicionou como instrumento de salvação do seu povo. Assim como nós aqui, como já foi dito aqui essa noite, nós temos que nos posicionar como instrumento de salvação dos nossos, pois nosso primeiro ministério é a nossa família. E assim como Esther, guerrear em oração, e Deus irá operar em favor da salvação da nossa parentela e de toda a nossa família. Aleluia. Aleluia. E quando falamos de salvação de família, temos outra mulher extraordinária, Raabe, que por conhecer de ouvir falar das maravilhas de Deus, que havia operado por meio e através de Israel, creio que o melhor caminho era se render ao próprio Deus. Veja que aqui milhares de moradores de Jericó, todos eles já sabiam do que Deus era capaz, Mar Vermelho, a eliminação de povos e reis, tremeram e esmureceram, mas não mudaram de posição. A única que resolveu se converter a Deus foi Raabe. E através disso ela entendeu que Deus iria salvar a sua casa e sua família, porque se posicionou como intercessora. Minha irmã, não importa se o mundo está indo na contramão, se as muralhas estão caindo, posicione-se em clamar a Deus, que Ele tem poder a intervir, Ele tem poder para agir ao seu favor. Aleluia, Jesus. Interceda em oração, porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Seja o canal entre o céu e a terra no meio dos seus, no meio das situações perdidas, causas impossíveis, decreto contrário, clame a Deus. Mas veja que o interessante é que Raabe não pensou só nela. Ela se converteu, mas intercedeu por toda a sua família. E mesmo depois que ela alcançou a graça, ela permaneceu em obediência, porque ela cumpriu tudo certinho que ela tinha conversado com os espias. E aquela graça que ela alcançou quando falou com eles, permaneceu sobre ela, e toda Jericó foi destruída, e somente a casa de Raabe foi salva. Outra característica importante é que nós vemos que Raabe, ela entrou para a genealogia de Jesus. Por que ela entrou para a genealogia de Jesus? Porque intercedeu pela sua casa? Não. Porque mesmo depois de ter alcançado a bênção, ela não abandonou o abençoador. Ela permaneceu posicionada numa vida com Deus. Aleluia. Muitas de nós, irmãos, buscamos ao Senhor por uma necessidade. Uma restauração de casamento, uma bênção, uma cura. Não é errado você chegar ao Senhor em termos de aflição, de dificuldade. É errado é alcançar a bênção e abandonar o abençoador. Não resuma a sua experiência com Jesus com uma bênção,
Porque Ele é mais que levante e ande, que multiplicação de pães, que talento come, que Lázaro vem para fora. Ele é mais que abençoador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Permaneça sempre posicionada em uma vida com Deus. Não fique pelo caminho. Amém? Outra mulher que nós podemos destacar aqui é Abigail. Abigail foi intercessora pela sua casa diante de Davi. Era casada com Nabal. Nabal era um homem tolo. Davi havia cuidado das terras de Nabal ali voluntariamente. Quando precisou, mandou seus homens pedir mantimento, mas aquele homem rude negou. Davi ficou irado e colocou em seu coração que ia matar todos os homens da casa de Nabal, inclusive ele. Abigail, apesar de ser casada com esse homem tolo, nesse momento ela soube interceder pela sua casa. E a humildade de Abigail diante de Davi aplacou a sua ira. Irmãs, nós como mulheres cristãs devemos aprender com Abigail, nos posicionar como mulher sábia que edifica a casa, eliminando conflitos desnecessários, instigando a paz e a unidade. Nós não podemos estar com rixas e confusões, não podemos estar promovendo sensatez, tolices e fofocas. Dentro dos nossos lares, na igreja, no trabalho, devemos nos posicionar como mulheres prudentes, que promovem a paz e a unidade, buscando sempre a reconciliação e o perdão. Posicionar-se como mulheres prudentes e sábias. E já finalizando, outra mulher posicionada no lugar correto é Maria, irmã de Marta. Em uma das visitas de Jesus, na casa dos 3 irmãos, enquanto Marta servia e muito atarefada, Maria se deliciava da presença de Jesus. E Marta se incomodou com aquilo, chegando até a questionar Jesus se ele não se incomodava de Maria ficar lá, toda folgada, sem ajudar ela. Mas aí Jesus dá um alerta para Marta e ele diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja aqui que Jesus não está falando só pelo fato de Maria estar ali, servida a todo mundo, não. Jesus ele aponta que há ali uma ansiedade, uma preocupação, uma inquietação. E era isso que estava roubando o prazer de Marta de desfrutar da presença dele. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você: o que é que tem tirado o teu prazer de desfrutar da presença de Jesus? Essa pergunta fica para a nossa reflexão. Mas veja que em contrapartida, Jesus elogia Maria, dizendo que ela havia escolhido a melhor parte. Por quê? Posicionou-se no propósito de estar com Jesus. Priorizou a comunhão e o aprendizado. E Jesus valoriza a escolha de Maria. Devemos estar alertas para não nos envolvermos com o ativismo religioso e achar que fazer para Jesus é o suficiente. Nós devemos entender que mais do que fazer é estar com Ele. Devemos ter cuidado até na hora de buscar o nosso propósito na casa de Deus, achando que ocupar cargos e ministérios é o suficiente. As obras, apesar de elas não estarem separadas da fé, ela não é o principal. O principal é caminhar com Ele, estar com Ele, ouvir Ele, viver para Ele, adorar a Ele. Aleluia. Quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, Ele quer nos ensinar que o melhor não é fazer, mas reconhecer a importância da sua palavra e de cumpri-la. Além do mais, a Bíblia é bem enfática quando não só diz que ela escolheu a melhor parte, mas que também ela estava aos pés do Mestre. Assim como a mulher do vaso de alabastro, que nós lemos aqui em Lucas, no versículo inicial. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Aquela mulher se posicionou no lugar mais alto que nós devemos estar, que é aos pés de Jesus. Ela se posicionou como adoradora,
reconhecendo quem era Jesus. A rendição e a entrega dela nos mostra que a adoração daquela mulher está diretamente ligada à sua consciência do perdão que ela recebeu. Quantos foram perdoados pelo Senhor aqui? Todos nós fomos perdoados por Jesus. Se ainda não alcançamos essa graça, isso é noite de se render. Aleluia. Assim aprendemos que a adoração verdadeira é uma resposta da misericórdia que Deus fez sobre as nossas vidas. E quanto mais conscientes nós formos dos pecados que fomos perdoados, mais adoradores seremos. E dentro desse contexto, irmãos, já estou finalizando. Dentro desse contexto, o que o Espírito Santo quer nos mostrar? Que mesmo que nós estejamos posicionados na fé, no serviço, na intercessão, nós não devemos esquecer da principal posição, que é de adorador. Não importa quanto nós seremos usados para curar, para ganhar almas, para operar sinais e maravilhas, não importa. O principal é permanecermos como adoradores. Porque, como já foi falado aqui também, o Senhor é Espírito. E Ele busca aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E a adoração é o único ministério que vai estar lá no céu. E nós vamos adorar eternamente ao Senhor. Declarando a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Coloque-se de pé. Vamos estar orando, tomar posse dessas posições em nossas vidas. Se em algum momento, no decorrer da caminhada, você percebeu que saiu da sua posição de propósito, peça ao Senhor para te mostrar essa noite. Se tem alguém aqui que deseja fazer esse posicionamento diante do altar, também você tem essa oportunidade. Enquanto nós vamos adorar a Deus, faça essa oração, pedindo a Deus: Senhor, que eu não perca o meu posicionamento, que eu permaneça posicionada na fé, na intercessão, na oração, mas principalmente, Senhor, na adoração a Ti. Amém? Vamos orar, Gabriel? Vamos louvar? Enquanto